Mateus capítulo de número 9, versículo 14, diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Vamos lá, a primeira parte do versículo diz: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João. Lembrando que essa frase, né, chegaram ao pé dele, nem sempre quer dizer que as pessoas chegavam até Jesus ajoelhando, beijando os pés dele e adorando ele. Nem sempre, ok? O principal significado de chegar aos pés significa se aproximar. Ou seja, os discípulos de João chegaram até Jesus para conversar com ele, para perguntar algo. É o que essa primeira parte do versículo significa. A segunda parte diz: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Ou seja, o final do versículo 14 nós percebemos que os discípulos de João denunciam, ou seja, avisa, nos diz, né, e também falam para Jesus que os discípulos de João, no caso de João Batista, certo? Porque João, o outro João, que é o discípulo de Jesus, ele ainda não tinha discípulos, ok? Então este João é deduzido, ou ensinado, ou entendido que são os discípulos de João Batista. Ô Diego, mas como é que você pode confirmar isso? No livro de Mateus não tem como confirmar que esses homens eram discípulos de João Batista. Porque a Bíblia diz apenas discípulos de João. E naquela época existia muitos homens com este nome. Mas como o único João que é citado no livro de Mateus é João Batista e o João discípulo de Jesus, a qual o discípulo de Jesus não colocamos na conta porque eu já disse, né? Ele era discípulo de Jesus. Então o outro João que é citado no livro de Mateus é o João Batista. Então é deduzido que esses homens, discípulos de João, eram os discípulos de João Batista, que nessa época estava preso, ok? Vamos lá. Então, os discípulos de João chegam até Jesus e falam assim: olha, nós, discípulos de João, jejuamos. Os fariseus e os discípulos deles também jejuam muitas vezes. E os teus discípulos não jejuam. Então, nesse versículo 14, nós aprendemos que os discípulos de Jesus não jejuavam, não tinham o costume do jejum. Por quê? Vamos ao próximo versículo que eu te explico.